Tudo bom? Oi, Mauri, tudo bem? Demais vereadores que compõem a comissão e os outros vereadores que estão acompanhando essa reunião. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar falando do meu lugar de fala, né? Eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, no ano que vem faz 30 anos como docente, e sou pesquisador de políticas públicas para a cultura, né? Há mais de 30 anos. E acompanhei aí com a Mauri, né, a estruturação da Secretaria de Cultura e o trabalho aí desde 92, e foi na nossa gestão que a gente criou a primeira lei de incentivo à cultura de Londrina, a Lei INC, né, a partir de um projeto da Câmara de Vereadores de 91, 92, e depois nós participamos aí da proposta de criação do PROMIC, e de lá para cá eu tenho acompanhado na condição de gestor, né? Eu fui diretor da Casa de Cultura da UEL, além de ser membro da Secretaria de Cultura na década de 90, e tenho 3 livros escritos sobre política cultural em Londrina, né? Fiz doutorado em Barcelona pesquisando isso, e trabalho também como proponente de projeto. Já atuei mais de 15 anos em comissão de avaliação de projetos do PROMIC, e trabalho na gestão, na pesquisa e no ensino, né, sobre as questões da cultura. Eu nunca vi, nesses 30 anos, uma situação tão dramática em relação à cultura como nós estamos presenciando em 2020 e como está apontado aí para 2021. É muito sério, é muito dramático a situação que a gente está vivendo. Eu queria pedir aí o pessoal da multimídia aí, eu mandei alguns slides. Isso. Então, o primeiro slide é uma atualização das perdas inflacionárias do PROMIC desde a sua criação até hoje. A fonte é a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil e o índice é o IPCA. Se a gente fosse aplicar hoje, até hoje, a correção inflacionária, né? Em 2003, quando foi criado o PROMIC, a verba do PROMIC era 3.500.000 reais. Se a gente aplicar a reposição do índice inflacionário oficial do governo, né? A verba do PROMIC hoje deveria ser 9.192.852 reais. Pode passar o próximo slide, por favor? Se a gente aplicar o mesmo percentual, com a mesma metodologia, para o orçamento geral da prefeitura, o orçamento geral da prefeitura deveria ser R$ 1.397.116 reais. No entanto, pode passar o outro slide. O orçamento previsto pelos dados que a gente pegou aí no próprio site da prefeitura é uma previsão aí de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, o orçamento da prefeitura foi recomposto todas as perdas inflacionárias e mesmo assim teve quase o dobro de verba nesse tempo. Por quê? Porque cresceu a arrecadação. Cresceu muito a arrecadação. E, basicamente, o valor do PROMIC é o mesmo de 2003. Pode passar o próximo slide. Para vocês terem uma noção aí, em 2003, o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura correspondia a 1,55% do orçamento geral da Prefeitura, quando foi criado o PROMIC. Para 2021, a proposta é que o orçamento da Secretaria de Cultura seja 0,49. Nós estamos saindo, não estou falando de valor nominal, estou falando de percentual do orçamento. O que a cultura perdeu ao longo desses anos? Nós saímos de um patamar de 1,55 para 0,49. Se a gente aplicasse aí o percentual de 1,55 na proposta do orçamento para 2021, o orçamento da Secretaria de Cultura deveria ser R$ 34.493.000.
Se a gente levar em conta o momento que se criou o PROMIC, o percentual do PROMIC em relação ao orçamento da Secretaria de Cultura seria mais de 40%. A gente está colocando aqui um valor, um percentual subestimado, que chega a 48% o valor entre o orçamento geral da Secretaria de Cultura e o que era destinado ao PROMIC. Se a gente aplicasse esse mesmo percentual, o valor do PROMIC hoje deveria ser 13 milhões de reais. E a atual gestão da Prefeitura está propondo 2 milhões de reais para o ano que vem. E aí tem algumas coisas que a gente tem alguma dificuldade de entender. Primeiro, a fala do secretário, porque pode deixar transparecer que a cultura está muito boa, porque do jeito que ele fala, para quem não vive a cultura no dia a dia, parece que Londrina, com o orçamento que tem, está em voo de brigadeiro. Não é essa a realidade, os números, aí eu estou falando como pesquisador, os números não mostram isso. E não é uma questão de agora a pandemia está impactando. Existe um processo gradativo de quase 20 anos de dilapidação do orçamento da Secretaria de Cultura e do orçamento do PROMIC. São os números das próprias fontes oficiais do governo federal e das próprias fontes oficiais da Prefeitura. Esse discurso de que vai a cair a arrecadação, portanto, todo mundo tem que cortar um pouco, ele não faz sentido, não tem lógica. Porque se eu adotar o mesmo raciocínio, quando houve um incremento da arrecadação do município, deveria ter tido um incremento no valor do PROMIC da Secretaria da Cultura. Por que o discurso serve para um momento e não serve para o outro? Que concepção casuística de analisar as coisas caso a caso, sem levar em conta o processo histórico de dilapidação do orçamento da Secretaria e da área da cultura. Então, nos causa um pouco de estranheza, porque o secretário leu no Conselho de Cultura um ofício enviado ao Planejamento, à Fazenda, não sei se é o prefeito, dizendo que essa previsão orçamentária ela inviabiliza a política cultural do município. E agora o secretário apresenta uma fala que não corresponde a essa dramaticidade. Nós não podemos ter um discurso interno discutindo com os pares internos na secretaria, passando esse discurso para os membros do conselho, e agora transparecer ou deixar entender que a situação está bem mais tranquila, porque fica parecendo que, se a secretaria está indo tão bem, com o orçamento que tem, por que haver uma reposição do orçamento da secretaria? Então, isso eu não consigo entender ainda, né? A outra questão, a Darling, né? Ela disse que o orçamento é feito a partir das prioridades estabelecidas pela administração. Quando a gente olha os números, não só desse orçamento, dos orçamentos dos 4 anos de gestão, se a gente pegar um histórico de todas as gestões que tiveram desde 2003, essa é a pior situação do ponto de vista financeiro para o campo da cultura na cidade de Londrina. Eu consigo entender que nós estamos num período pré-eleitoral, eu consigo entender que os cargos comissionados são cargos de confiança, eu consigo entender uma certa tendência a fazer uma prestação de conta que, ao meu ver, é ilusória em relação à dramaticidade do município, mas eu, como pesquisador, como alguém que tem a obrigação de olhar para a verdade, como alguém que está inserido no movimento cultural, eu tenho a obrigação de colocar o dedo na ferida. O rombo da Secretaria de Cultura e do PROMIC não é decorrente da pandemia, é decorrente de uma falta de priorização da cultura enquanto direito humano básico da cidade de Londrina. Porque se não fosse isso, o orçamento tinha que acompanhar a priorização. Não existe prioridade que não seja acompanhada da injeção de recursos concretos para a viabilização da prioridade.
E parece que a Secretaria de Obras, por exemplo, não houve um corte substancial como houve na cultura. Por quê? As obras aparecem mais, são mais lembradas, dão mais visibilidade. Temos que pensar na economia. A economia é meio. A ciência da organização da produção, que é a economia, ela é um meio para garantir a vida das pessoas. A vida das pessoas é mais importante do que a economia. A economia deve viabilizar a vida das pessoas. E se a gente quer construir uma cidade mais humana, mais solidária, mais feliz, isso não acontece se não houver investimento em políticas públicas, inclusive nas políticas culturais, que podem ser um mote transversal, fundamental para trabalhar com a saúde. Nós vimos isso em 93, quando o secretário de Saúde falou: os velhinhos estão com a pressão melhor, vão menos no posto de saúde porque estão dançando. Ou como a polícia militar disse num carnaval que a gente colocou 50 mil pessoas na rua, lá na década de 90, que aquele foi o carnaval menos violento da cidade, porque as pessoas estavam se divertindo. Ou se a gente levar em conta experiências como em Medellín, que é conhecido pelo cartel de Medellín pelo tráfico, que o próprio Caio propôs trazer o representante de Medellín. Medellín mudou, hoje ela é referência a nível nacional. Sabe como que é o investimento em cultura em Medellín? 4% do orçamento geral. Medellín mudou, a cultura mudou a cara de Medellín. Agora, não adianta a gente falar que Londrina é polo cultural, que Londrina é importante, que nós temos o FIRO, o Festival de Música, o audiovisual, se não há correspondente aplicação de recursos necessários para manter a vida e a dignidade dos trabalhadores da cultura da cidade. E mais do que isso, o nosso trabalho de trabalhador da cultura não é para nós, porque o que a gente ganha é muito abaixo do que ganham os profissionais no mercado com a mesma qualificação e a mesma titulação. O nosso trabalho é em prol das crianças, em prol da população, para que, enfim, a gente tenha condição de ser um pouco mais feliz e poder trabalhar com toda a potencialidade que o ser humano é capaz e deixar de enxergar pequeno em algo que não traz o retorno necessário para a população de Londrina. Muito obrigado.